Olá pessoal, tranquilo? Bom, esse vídeo aqui é um fluxo bem tranquilo, tá? É um fluxo bem simples que ele funciona para enviar e-mails, né? Se você já tiver ouvido falar sobre agentes de IA, você sabe que eles ficam complicados, né, à medida que a gente vai colocando e adicionando várias ferramentas para ele lidar com diferentes cenários, tá? Mas pode ficar em paz que a ideia desse vídeo aqui é fazer algo, trazer algo bem simples para você, mas para a gente conseguir entender como que faz para a gente conectar no NTN cada ferramenta das mais importantes que a gente vai usar, tá? Então aqui a gente vai usar o Postgres, a gente vai usar o Supabase, o Gmail e o Google Sheets. Então a gente vai entrar em cada parte aí desse fluxo e vai fazer a integração de todas as credenciais do Google no NTN, beleza? Aqui esse fluxo aqui é bem tranquilo, né? Como vocês podem ver aqui, a gente só tem aqui um nó de chat, onde a gente vai conseguir pedir para ele enviar os e-mails para a gente. E aqui eu tenho algumas ferramentas conectadas nele, né? Então eu tenho o ChatGPT, o Postgres a gente vai usar como memória, o Supabase vai ser onde vai estar inserido os e-mails que a gente vai enviar, o Gmail ele vai enviar os nossos e-mails e o Google Sheets aqui ele vai gravar as informações que foram enviadas, tá? Isso daqui você pode seguir essa lógica aqui para qualquer tipo de automação que você for fazer aí. Se você tiver uma automação de vendas, por exemplo, teve alguma plataforma de venda, ela te envia um webhook, o Pix foi pago, você consegue muito bem utilizar essa mesma ideia para você conseguir colocar esses dados em uma tabela para quem sabe aí depois enviar uma mensagem em massa, oferecer um novo produto. Se tiver algum carrinho abandonado, Pix expirado, você consegue fazer a mesma coisa, tá? Então a gente vai utilizar dessa ideia aqui para conseguir explicar como que você consegue fazer o cadastro das credenciais no NTN, seja do Gmail, Google Sheets, Google Docs, Drive e etc, tá? E também o resto dessas ferramentas aqui que são bem importantes no nosso dia a dia. Ter esse fluxo aqui em funcionamento, beleza? Bom, lembrando que aqui eu tenho pré-configurado, né, uma tabela no nosso Supabase com nome, apelido e o e-mail, que é onde ele vai conseguir fazer essa busca, e também tenho a nossa tabelinha aqui da conversa, né, que ele faz a gravação da conversa para ele conseguir utilizar todo esse conhecimento depois. Então, enquanto mais a gente vai conversando com o nosso chat, ele vai aprendendo, ele vai conseguindo trazer respostas cada vez melhores para a gente, tá? Então aqui eu vou mandar aqui, ó, vou mandar um oi. Então o que que ele já fez, ó? Ele já gravou aqui esse meu oi e o como posso te ajudar aqui no nosso Supabase. Vou dar um F5, ó. Então aqui ele já gravou, né, a nossa mensagem para ele usar como histórico, como base de dados de conversa. Aí ele levou para o nosso ChatGPT, nosso ChatGPT fez ele responder isso daqui. Até aí, tranquilo, sem nenhuma novidade. Envio um e-mail para o meu irmão perguntando se ele vai no churrasco amanhã. Então, mais uma vez, ele adicionou aqui, foi para o ChatGPT. O ChatGPT criou a resposta, colocou a resposta aqui, mas antes ele entrou aqui no nosso Supabase e pegou o e-mail do meu irmão. Então vamos ver se o e-mail dele tá certo aqui, ó. E-mails, irmão, danielpires@ribeiro.com.br, danielpires@ribeiro.com.br. Obviamente esses e-mails aqui são fictícios, tá? Então, ó, aqui está o e-mail que eu preparei para o seu irmão. Para, assunto e corpo. Fala, irmão, tudo certo? Você vai no churrasco amanhã? Me avisa. Quer enviar esse e-mail? Sim. Adicione também que a entrada custa R$400. Então, mais uma vez, ele adicionou aqui no nosso banco de dados. E aí, aqui, como eu pedi para ele adicionar essa parte aqui, antes de enviar, ele vai me confirmar, né? Quer enviar? Sim. Então ele está gerando aqui, enviou o e-mail e gravou na nossa planilha. Então, ó, bom, como o e-mail não existe, né? Ele me retornou aqui, mas ó,
Ele enviou aqui para danielpires@ribeiro.com.br. Fala, irmão, tudo certo? Você vai no churrasco amanhã? A entrada custa R$400. Então foi o mesmo e-mail que eu confirmei para que ele enviasse. E aqui também, ó. Dia 14/1, Daniel Pires. Fala, irmão, tudo certo? Você vai no churrasco amanhã? A entrada custa R$400. Então, ele funciona muito legal, muito tranquilo. Isso aqui é um fluxo bem fácil de ser feito, tá? Não é necessário nenhum tipo de conhecimento em programação para você fazer isso daqui, então ele é bem tranquilo. Então o nosso agente, por completo, ele conta com o nosso prompt que está muito bem estruturado, tá? Eu vou deixar um modelo de como fazer um prompt desse aqui, né, lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então na nossa pasta do Drive com todos os nossos templates, eu vou deixar um acesso para você conseguir estudar um material para você conseguir fazer um prompt desse, tá? Isso aqui é muito importante para quem usa agente LLM hoje em dia, tá? Então essa aqui é uma comunicação interna entre os agentes. Isso aqui fica muito mais fácil para ele aprender o que fazer e ele consegue saber também, né, de que forma que ele vai agir da forma correta, sem errar nada, sem inventar nenhum tipo de dado, sem viajar na resposta aí que ele vai te dar, beleza? Lá, eu vou ensinar vocês aqui como que a gente faz esse fluxo aqui do zero, tá? Lembrando que isso aqui é o seguinte, se você quer passar isso daqui pro WhatsApp, é muito fácil, só a gente colocar aqui um nó de webhook da Evo, do WhatsApp, né? E aqui a gente colocar uma saída, então a gente vai ter essas funções aqui dentro do nosso WhatsApp, é bem tranquilo. Mas eu vou apagar tudo aqui e vamos montar do zero esse fluxo aqui, legal? Para começar aqui, a gente clica nesse mais aqui, todo fluxo ele tem que ter um trigger, né, que é o que faz o fluxo iniciar. Então aqui a gente vai colocar um chat message. Então toda vez que ele receber um chat, que a gente vai abrir aqui, ele vai iniciar o fluxo. Tá? Então, beleza, então aqui a gente já colocou aqui e vamos seguir para o nosso chat, né? Nosso agente que vai fazer o envio dos e-mails e fazer a consulta no Supabase, vai colocar a nossa mensagem lá no nosso banco de dados e tudo mais, tá? Então esse aqui é o nosso agente sem nenhum tipo de ferramenta ainda, ele não roda sem no mínimo a ferramenta do chat, do modelo de chat aqui, né? A gente precisa ligar ou o ChatGPT, o que eu mais gosto é o ChatGPT, é o mais em conta aí, mas eu também uso muito, até mesmo para quem faz conversa, né? Por exemplo, um bot que precisa ter um contato, eu gosto muito de usar o chat da Anthropic, né? Que é o da Claude, tá? Eu vou ensinar vocês aqui, agora, a gente pegar essas duas APIs lá no site para conseguir fazer a integração aqui no NHN, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou tirar a minha, que já está aqui, e a gente vai fazer do zero. A melhor forma é essa, tá? Então a gente vai apagar as duas aqui. E estão aqui. Bom, para a gente conseguir pegar primeiro a API do ChatGPT, a gente vai vir aqui em OpenAI, plataforma. Vai fazer o login. Então, após você fazer o login, lembrando que tanto da OpenAI quanto da Cloud, você precisa fazer um depósito para você conseguir utilizar a API deles, tá? Então, vamos pegar aqui, a gente vai vir em API Reference. Não é API Reference Dashboard. Aqui, ó, API Keys. Beleza? Então a gente vai criar uma nova. Vou colocar aqui aula YouTube. Ele gerou essa aqui para mim. Eu vou dar um copiar. Eu vou voltar aqui no HN. Selecionar credencial, criar uma nova credencial, dar um Ctrl V e salvar. Então, foi com sucesso. Muito fácil.
Vamos agora pegar aqui o da Cloud AI. Aqui, a Tropic Console. Tropic Console, vem aqui na Get API Keys, mesma coisa. Vamos colocar aqui aula YouTube. Copiar, mesma coisa. Vamos voltar aqui no nosso fluxo, selecionar a credencial, criar nova credencial, dar um Ctrl V, salvar. Isso aqui é a parte mais fácil, né? Mas maravilha. Então aqui a gente já tem os nossos dois modelos de IA que vão ser a inteligência do nosso bot, tá? A gente vai adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar dois nós, tá? O primeiro vai ser o do Postgres, que é onde a gente vai fazer para fazer a limpeza aqui do nosso banco de dados pro nosso chat, né? Se a gente vai fazer algum teste aqui, alguma coisa, a gente precisa sempre durante o teste, preciso fazer outro teste, então a gente vai deletar o histórico para ele não levar em consideração o que já foi enviado, tá? Então a gente vai colocar aqui delete from, o nome da minha pasta lá chama ntn chat histories, legal? Então essa aqui é a forma que a gente vai fazer, vai deletar, né, todo o conteúdo do nosso histórico, tá? Eu vou vir aqui para a gente criar uma nova credencial do Postgres, para a gente conseguir integrar o Postgres no nosso NHN. Então, primeira coisa, o que você vai fazer, tá? Vamos colocar aqui, eu vou criar uma nova. Ele vai abrir assim para você, dessa forma aqui. Você vai vir no seu Supabase, você vai vir aqui em Home, você vai vir em Connect. Depois do Connect, você vai clicar aqui em View Parameters. E aqui tá as informações que você precisa, tá? Então, esse aqui vai ser o host. Só dar um copiar aqui. Aí você tem a database, Postgres, já tá aqui. O user é esse daqui. E a sua senha, você vai pegar ela daqui, ó. Você vai vir em Project Settings, Database, Reset Database a Password. Então, você vai clicar aqui, você vai resetar a sua senha desse projeto aqui e vai colocar a senha aqui em Password e dar um Save. E aí ele vai salvar e tá configurado com sucesso, tá? Aqui é bem tranquilo também. Então aqui eu vou só fechar aqui. E agora a gente vai adicionar o nosso do Supabase. Então eu vou vir aqui em memória. Aliás, vou vir aqui em Tools. Supabase. A gente vai criar uma nova credencial, tá? Aí você vai voltar aqui no Supabase também, vai clicar em API. Esse daqui, a sua URL, você vai copiar, vai colocar ela aqui, clicar em Service Role Secret, Review, ele vai revelar a senha, né? O seu código, e aí você copia ele, cola aqui embaixo também, bem tranquilo. O meu eu já tenho aqui, então a gente só vai fechar. Maravilha, então a gente já configurou as nossas IAs, já configuramos o nosso Supabase, as credenciais do Supabase, e agora a gente vai para a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Qual que é? A gente precisa cadastrar, fazer o credenciamento aqui do Google, tá? O que a gente geralmente usa no Google? Então, aqui nos meus projetos a gente sempre utiliza o Google Drive, o Google Gmail, né? Os Sheets e os Docs, tá? Então, o Drive é onde a gente vai fazer uma consulta de arquivo, vai enviar um arquivo para dentro de uma base de dados. O Gmail ele é responsável por enviar e-mail, responder e-mails, né, e etc.
O Sheets é como se fosse um Excel, ele vai conseguir adicionar uma linha em uma tabela que você tiver, ele vai conseguir puxar dados de uma planilha que você tiver no seu Google Sheets, e os Docs é como se fosse um Word, então se você tiver algum documento lá em Word, ele consegue fazer a busca do conteúdo desse arquivo, tá? Vamos lá. A gente vai entrar aqui em Google Console. Primeiro link aqui, Google Console. E o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Aqui a gente vai criar um novo projeto, tá? Eu vou criar com vocês aqui. A gente vai criar aqui, ó, projeto aula YouTube. Então a gente vai criar. Ele vai demorar um pouquinho aqui para criar. Vamos aguardar um pouco. Aí, criou. Então a gente vai selecionar o nosso projeto. Ele já selecionou aqui. A gente vai vir em APIs e Services. Tá? Então aqui, ó, Enable APIs e Services. Se você quiser, você pode traduzir para o português aqui. Acredito que fica mais fácil. Tá? Então a gente vai vir tela de consentimento alvo. Marcar aqui o tipo de usuário como uso externo. Nome do aplicativo, vamos colocar NTN Labs YouTube. O nosso e-mail, ele já pegou aqui, né? É o e-mail da conta. O e-mail novamente. Salvar e continuar. Tá? Então, maravilha. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Como eu tinha dito para vocês, a gente sempre usa aí as 4 ferramentas, tá? Então é o Drive, o Gmail, o Sheets e o Docs. Você pode ficar à vontade para você adicionar qualquer outra ferramenta que você quiser, tá? Não tem problema algum. Então a gente vai vir aqui e vai editar o Drive. Vamos lá, procurar o Drive, e é para a gente conseguir fazer a instalação, ó, da API do Google Drive. Enable. Ele vai demorar um pouquinho. Então, Google Drive já foi. Vamos voltar aqui em biblioteca. Gmail. Gmail API. Enable. Ativar. Agora o próximo é o Google Sheets. A gente vai vir aqui. Sheets. API do Google Sheets. Enable, ativar também. Docs. Docs. Acho que não vai digitar errado. Aqui, ó, foi. API do Google Docs. Enable. Tá? Então, beleza. Então, já ativamos as 4 ferramentas principais que a gente usa aqui no NTN. Só que tem uma também que, se a gente não tiver ela, não funciona, tá? Então, essa API é a Service Management API. É esse aqui primeiro, tá? Você vai clicar aqui, vai clicar em gerenciar. Então, chegamos nessa parte e tá ativado. Perfeito. Bom, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai entrar aqui em tela de consentimento e vamos adicionar os escopos, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai clicar em editar app, vai voltar aqui, salvar e continuar, adicionar ou remover escopos. Aqui são todos os apps, né, que a gente acabou de instalar, todas as APIs que a gente acabou de instalar. A gente vai vir aqui, ó, linhas por página, 100, vamos até o final, e a gente vai marcar 2 itens aqui, esse item e esse item, tá? Com esses 2 itens selecionados, a gente consegue ter acesso às nossas ferramentas aí do Google Drive, do Gmail, do Sheets e do Docs também. Beleza? Então a gente volta aqui, vamos publicar o nosso app, confirma,
e não tem verificação necessária. A gente não precisa setar algumas informações aqui, tá? Como que a gente vai fazer? A gente está entrando aqui agora em credencial, a gente vai criar uma credencial nova, tá? Então vai vir aqui em ID do cliente OAuth, tipo de aplicação, aplicação web, e aqui, ó, adicionar o URI é onde a gente precisa de fato, né, fazer o redirecionamento do NTN. Onde que a gente vai vir? A gente vai entrar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, Create New Credential, a gente vai criar uma nova credencial e vai pegar esse link que tá aqui, que já tá aqui, ó, o NTN já dá ele pra gente, tá? Então a gente vai clicar em copiar, voltar aqui, adicionar o URI, dar um Ctrl V, criar. Simples, bem tranquilo. Então aqui criado, tá? Como que a gente vai fazer? Tem esse ID do cliente e o segredo do cliente. Como ele tá traduzindo aqui, vamos deixar ele original, só para a gente conseguir, para vocês conseguirem visualizar o que é cada item, tá? Então tem o Client ID, a gente vai copiar o Client ID, vai dar um Ctrl V, a gente tem o Client Secret, vai copiar aqui e vai dar um Ctrl V. Sign in with Google, ele vai aparecer essa tela, você vai clicar aqui para ele conectar com o seu e-mail. Isso aqui é normal, não precisa se preocupar. Clique em Advanced, go to ntnlabs.com.br unsafe, pode ir sem se preocupar com nada. Vai marcar todas as opções, continua. Então, ele foi conectado e agora você pode fechar essa janela. Então, aqui ele já cadastrou, tá? Você vai fazer esse mesmo procedimento para todas as aplicações que a gente havia falado. Então, você vai fazer isso. A gente já acabou de fazer isso para o Gmail, tá? Você vai fazer isso para o Drive, você vai fazer isso para o Sheets e você vai fazer isso para o Docs. Eu vou fazer aqui o do Sheets também, porque como a gente vai usar, vocês já conseguem ver e conseguem aprender também. Então, Sheets, a gente pode usar aqui qualquer um só para a gente conseguir fazer essa instalação aqui, né? Então, aqui já tem, a gente só vem aqui, API, copia o mesmo Client ID, cola, o mesmo Client Secret, cola, Sign in, seleciona a sua conta, Advanced, go to NTN Labs, aqui vai aparecer o seu e-mail, né? Select all e continue. Foi conectado, já pode fechar a janela. Então, perfeito. Beleza? Então aqui a gente já conseguiu colocar as nossas credenciais. Então vamos lá, como a gente já fez aqui, já montamos a estrutura do nosso fluxo, né? Desse nosso fluxo de envio de e-mails aqui, que é bem tranquilo. A gente só vai adicionar aqui também o Google Sheets. Então, ele já tá... eu tenho duas contas, né? Acabei de cadastrar a segunda, mas para você vai aparecer uma só. É interessante você sempre manter a organização. Então, vou colocar aqui, ó, NTN Labs, YouTube. Então, aqui do Gmail, a mesma coisa. Então, a gente vai vir aqui, clicar aqui para a gente editar. NTN Labs, YouTube. Vou salvar. Aqui eu coloquei o nome no lugar errado, né? Vou entrar aqui. NTN Labs, YouTube. Então, tá perfeito. Tá, agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar todo esse nosso bot aqui, tá? Para ele conseguir fazer a nossa função que a gente havia solicitado lá, né? Desde o início aí. Então aqui eu vou colocar também o nosso Postgres como memória. Eu vou aumentar aqui o contexto das mensagens. Então, ele vai conseguir fazer a leitura dessas 10 mensagens de contexto. Ele vai ter 10 mensagens de contexto para ele conseguir puxar uma conexão da conversa, né? Para ele saber como que está em andamento a conversa. Bem tranquilo. Então, aqui geralmente ele dá esse erro aqui porque tem alguma coisa faltando. E agora a gente vai configurar tudo
todo esse fluxo aqui. Então, primeiro, o chat não tem configuração para ser feito aqui. O nosso agente, a gente precisa de duas coisas, tá? A gente precisa, primeiro, setar qual que vai ser o prompt desse nosso agente. Então, a gente vem em Add Option, System Message, e eu tenho aqui o nosso prompt. O prompt que eu vou deixar as instruções para você fazer um prompt de qualidade desse daqui, com ordens expressas, né, para ele conseguir agir da melhor forma possível, tá? Então isso aqui ele segue um conhecimento, uma engenharia de prompt muito complexa para ele conseguir gerar isso daqui da melhor forma possível, para ele trazer um resultado bem conciso, né? Vamos dizer assim. Então, maravilha. Aqui essa parte aqui nossa já está pronta, tá? Então a gente vai configurar o nosso nó, a nossa ferramenta do Supabase, tá? Então a gente pode abrir aqui. Supabase, a nossa conta, nossa credencial que a gente já fez. Aqui a descrição da tool, eu vou deixar manual e vou colocar aqui, ó. Chame essa tool para buscar os e-mails pelo nome ou apelido, tá? Pessoal, é interessante o seguinte, a gente precisa entender que o NChain é uma ferramenta em inglês, tá? Aqui é um fluxo simples, né? Então a gente pode se dar o luxo de colocar as informações em português, fazer um prompt em português para ele, mas é sempre desejável, né, que seja feito tudo em inglês, tá? Pode usar um chat GPT aí para fazer a tradução, Google Tradutor, enfim. Você precisa pegar essa dinâmica de sempre fazer os fluxos em inglês para você ter um resultado melhor. Então aqui ele vai puxar, né? Vai ser a base dele, as linhas, né, da nossa tabela. A operação, ele vai buscar vários. Então get many, ele vai entrar aqui na nossa tabela e-mails e vai puxar vários dados, né? Get many, ele vai retornar todos os dados, tá? Aqui ele vai fazer o filtro de forma manual, né? Sem nenhuma especificidade, então ele vai puxar qualquer tipo de filtro, perfeito? Então a nossa tabela aqui se chama e-mails, né? Chama e-mails aqui, a gente vai clicar aqui. Então, maravilha, essa parte aqui já foi. Beleza? Então agora vamos aqui para o Gmail. Vamos abrir aqui essa tool. E aqui também a mesma coisa, tá? A gente vai sempre setar de forma manual. Lembrando que é muito, muito importante o que está no nosso prompt do nosso agente, tá? Sem o nosso prompt feito da forma correta, ele pode dar erro e aqui nessa função ele pode não funcionar da forma que a gente espera. Então a gente sempre precisa fazer, além de dar as instruções corretas, ajudar o nosso agente a funcionar da melhor maneira, tá? Então, chame essa tool para enviar e-mails. Beleza? Então ele vai enviar uma mensagem, ele vai enviar, né? A operação vai ser enviar, ele vai enviar os e-mails. Aqui no tool é para, então para quem que ele vai mandar o e-mail? Então a gente vai colocar aqui na expressão, para ele entender que é um código Johnson aqui, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Bom, AI e-mail. Fechou aqui, já era. Mas de onde você está tirando isso daqui? Daqui, ó. Ele já está explicando como que você faz, né? É diferente porque o nosso bot ele não vai gerar uma string para a gente clicar em arrastar e depois fazer da forma convencional. A gente precisa ler o que o NChain está explicando para a gente. Então você vai usar a expressão, essa expressão, né? From AI for any data to be filled by the model. Então, para qualquer data que for preenchida através do nosso modelo. Então, ele já está aqui, ele mesmo já fala isso, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo para o assunto. Vamos colocar aqui
Vamos ter aqui from AI, tá? Título. Coloque aqui o título do e-mail. Uma coisa muito importante é o seguinte: como eu havia falado para vocês, o NTN é uma ferramenta em inglês, tá? Então, em inglês não existe acento. Então, se você for fazer alguma coisa em português, precisa lembrar que não existe acento, tá? Ainda mais se for uma expressão, né? Um código, né? Não existe acento em códigos. Então, não coloque acento no que você for colocar aqui como expressão, tá? É sempre, de fato, muito interessante mesmo. Se você não tem um nível de inglês bom, usar sempre o Google Tradutor. E se você está começando agora, já iniciar com essa prática, tá? São boas práticas aí do mercado que a gente sempre passa para todo mundo. Utiliza prompt em inglês, faz prompt em inglês. Eu estou fazendo aqui em português, é um fluxo bem simples, a gente não tem essa necessidade de aprofundar nisso, tá? Então aqui, sobre chaves. Coloque e-mail a ser enviado. Sempre manter aqui a expressão, para ele entender que isso aqui é uma expressão, tá? Para ele conseguir entender que isso aqui é um código, né? Ele vai pegar esse código aqui de algum lugar e aí ele vai agir em cima disso, tá? Essas daqui são as funções, são algumas opções que a gente consegue. Então, aqui ele vai enviar, por exemplo, ele vai colocar lá no final, esse e-mail foi enviado através do NTN. A gente não quer isso daí, então a gente vai desligar aqui. Isso aqui é com cópia oculta, para a gente enviar o nome de quem está enviando o e-mail, né? Aqui é para resposta e para responder só para quem foi a pessoa que enviou o e-mail. Então a gente não precisa de nenhuma dessas opções. Vamos deixar aqui e tirar essa opção aqui do Append NTN Attribution. Beleza? Então agora a gente vai para a última parte aqui, que é o nosso Sheets, né? É onde ele vai inserir aqui na nossa tabela. Ele vai inserir aqui na nossa tabela todos os e-mails que foram enviados, beleza? Então a gente vem aqui. Não vai deixar manual. E vamos colocar aqui, ó. Use essa tool para gravar o envio de e-mail após a confirmação. Pronto. Sheet within documents, então é uma tabela dentro de um documento, tá? E aí aqui ele dá algumas opções, ó. Ou você consegue inserir uma linha ou atualizar uma linha, tá? Se a gente colocar essa opção aqui, Append or Update Row, ao invés de ele salvar um embaixo do outro, ele vai sempre salvar nessa mesma linha. E aí a gente teria que fazer uma outra estratégia para conseguir adicionar um embaixo do outro, teria que colocar um ID aqui, por exemplo, ou setar alguma dessas linhas, dessas colunas aqui como chave. Mas não é necessário, tá? É muito mais fácil a gente só inserir uma linha embaixo da outra. Então aqui, ó, Create a New Row in a Sheet. Então ele vai criar uma nova linha na tabela. Aqui você tem as outras opções como deletar todo o conteúdo da tabela, criar uma nova tabela, né? Deletar uma tabela. Então a gente tem todas as opções aqui. E aqui a gente vai usar, vai ser Create a New Row in a Sheet. Então, ele vai criar uma nova linha dentro da nossa tabela. Então o documento que está aqui é e-mails, certo? E a nossa tabela é a tabela 1. Tá? Então aqui, como que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Aqui são os valores que ele vai enviar para a nossa tabela. Tá? Então eu tenho a data, que é, como você pode ver aqui, vamos colocar em expressão aqui, não esquece disso, é bem importante, às vezes dá alguns erros aí, a gente não sabe o que é, e é bem simples, né? Se a gente colocar somente o now aqui, ó, esse aqui é o valor que é
do now, tá? Então agora ele aparece aqui o ano, o mês e o dia e o horário completo. Muita informação, a gente não precisa disso. O que a gente vai fazer? A gente vai formatar essa expressão, tá? Então a gente vai colocar aqui format, então ele tinha me dado uma data completa, né? Ele tinha me dado exatamente o que é agora, então agora são 22h42 do dia 14, mas a gente formatou esse dado aqui para ele dar esse resultado para a gente que fica melhor visivelmente, né? O destinatário, a gente vai usar aqui a expressão para ele conseguir puxar também para a gente. Então, from AI, e-mail, legal, e a mensagem é a mesma coisa. Isto, coloque e-mail a ser enviado. Coloca como expressão aqui também e tá pronto. O nosso bot aqui, o nosso enviador de e-mails está pronto, beleza? Tem alguma mensagem aqui? Tem. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer, vamos clicar aqui no play, ele vai executar a query que está aqui dentro, então ele vai deletar o que está dentro da tabela NTN Chat Histories. Vamos ver se ele deletou. Dá F5. Deletou. Beleza. Então aqui ele não tem mais uma memória, tá? Para conseguir responder a gente e puxar um histórico de conversa. Então vamos testar aqui de novo. Vamos lá. Olá. Oi, como posso te ajudar? Envie um e-mail para minha mãe perguntando se ela foi ao médico. Então, aqui está a prévia do e-mail para sua mãe. Maria Ribeiro, assunto oi. Oi mãe, como você está? Você conseguiu ir ao médico? Me avisa quando puder. Querem ver esse e-mail? Sim. Lembrando, pessoal, que tudo isso daqui é através do prompt, tá? Então eu falei para o prompt o seguinte, eu preciso que você, antes de você enviar um e-mail, você me confirme. Eu preciso que quando você for solicitado para enviar algum e-mail, você entre no nosso banco de dados para fazer a requisição, para ver para quem que é esse e-mail que ele vai ser enviado. E eu preciso também que você faça o e-mail com uma linguagem informal, de forma tranquila, não precisa ser robótica, etc. E que depois que você enviar o e-mail, você cadastre na nossa planilha. Então, ele seguiu exatamente as instruções que eu dei para ele. Ele salvou aqui com a data, o e-mail da minha mãe, fictício, e a mensagem aqui também, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você consiga fazer todas as suas credenciais aí, conectar suas credenciais. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. O link está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Você pode entrar no WhatsApp, tirar suas dúvidas comigo, tirar dúvida com o pessoal. A gente tem uma galera lá que o grupo está ficando cada vez maior e o pessoal está cada vez mais engajado lá para a gente sempre se ajudar, tá bom? Bom, por hoje é isso. Espero você no próximo vídeo e lembrando que eu vou deixar esse template lá também no nosso grupo, tá? Lá no nosso drive de templates. Então, não se esquece de curtir esse vídeo aqui, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos e se inscrever no canal também. Legal? Bom, é isso, pessoal. Até mais.